a sua pombagira e a sua pombagira mostrou que era viva na vida dela e fez com que ela nunca mais duvidasse. É fofoca com pipoca, então pega a sua. Teve uma época da minha vida que a minha pombagira estava em silêncio, porque geralmente eles ficam assim, principalmente o povo da Calunga, que é de onde ela vem. Então virei para o meu ex-namorado e perguntei assim para ele: Daniel, será que a Mulambo é mesmo viva na minha vida? Ô mulher assunta! Ô Preto Brasa, pra que eu fui perguntar isso? Porque assim, pra mim ela tinha se afastado de mim e eu estava duvidando da minha espiritualidade. Até porque na época eu não estava sentindo energia dela, nem do caveira de ninguém e minha vida estava um caos. Espia! E daí o meu ex-namorado virou pra mim e falou assim: o que é isso, mulher? Você é maluca de falar isso? Claro que ela é viva na sua vida, tá louca? E aí, Preto Brasa, quando eu fui me deitar pra dormir, adivinha? Eu sonhei com a bendita Mulambo. Ela não me deu esporro nem nada, ela simplesmente me mostrou algo que tinha acontecido na vida de outra pessoa. E quando eu fui tirar em satisfação, as informações bateu, chocou tudo. Assunta! Eu tive um sonho que eu estava na casa de alguém e era uma festa, né? E tinha um amigo meu que também estava nessa casa. Beleza. Esse meu amigo que também é da religião e na época ele me ajudou muito. No sonho eu virei de Maria Mulambo e essa moça chegou para pedir um conselho para ela. Então Mulambo falou com ela, falou algumas alafas, falou algumas coisas que estavam acontecendo na vida dela, que ela tinha feito e beleza. Foi um sonho assim até bem tranquilo, Preto Brasa, mas eu não conhecia essa moça, nunca tinha visto ela na minha vida. Então assim que eu acordei eu fui tirar satisfação para esse meu amigo macumbeiro. Então comentei com ele sobre o sonho e ele me perguntou como é que eram as características dessa moça. Eu falei, não, ela é assim, 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 assado, parece um frango assado. Brincadeira. E então ele me disse, olha, essas características parecem de uma pessoa que eu conheço e recentemente ela fez um trabalho e está esperando uma confirmação. Então eu vou falar com ela. Eu gosto. Ele chegou na amiga dele e perguntou assim: vem cá, mulher, você fez um trabalho com a pombagira tal, de codinome tal, da pessoa tal? Ela disse que sim. Aí esse homem botou nela, na menina do sonho, e falou, ó, comentei com ela, ela disse que sim. E pelo visto esse sonho foi uma confirmação, foi uma lápia pra ela. Aí eu fui e respondi pra ele, não, Alexandre, isso foi uma confirmação pra mim também. Ela quis me mostrar que ela é viva na minha vida. E nesse momento eu fiquei toda arrepiada, Preto Brasa. Não brinca não com gente morta. Uma bela época depois eu incorporei com a Mulambo dentro do barracão e ela deixou um recadinho assim para mim. Nunca mais você duvide de mim porque eu estou aqui com você. Não é porque eu não estou fazendo barulho, não é porque eu estou em silêncio que eu não estou guiando a sua vida. E qualquer coisa que acontecer com você, qualquer pessoa que mexer com você está comprando a briga comigo. Não é porque eu não estou fazendo barulho que eu não estou lá com você. Meu Deus, eu amo isso. Laroiê, minha mãe. E pra finalizar, Preto Brasa, isso foi uma lição de vida para mim. Hoje em dia eu não duvido de ninguém, de jeito nenhum. E essa foi a primeira e última vez que eu duvidei dela. É, gente, não brinca não com gente morta e outra quer pedir peça, mas peça direito. Eu vou deixar vocês com essa lição e reflexão de Maria Mulambo. E se você quiser ter sua história relatada, manda pra mim aqui, ó, nessa rede, pra gente fofocar e comer bastante pipoca. É o Brasa! Ele deu carona de moto para um espírito. É fofoca com pipoca, então pega a sua. Fala Preto Brasa, eu sou o Thiago e hoje eu vou te contar sobre o dia que um espírito pediu carona em minha moto. Era um dia de domingo e eu estava indo comprar macarrão para minha mãe em minha Honda Pop. Quando eu estava voltando para casa, uma moça me parou e me pediu uma carona. Beleza! Só que eu disse para ela que eu estava sem o outro capacete, mas eu senti no meu coraçãozinho que eu deveria ajudá-la. Então eu fui na minha casa, deixei o macarrão, peguei o capacete e voltei lá no mercado, no local marcado. Ela então subiu na minha motinha e fomos rumo ao destino dela. Assunta! Mas aí então ela virou para mim e falou assim:
Meu filho, a gente pode passar em um local antes de a gente seguir com a viagem? Óbvio que eu disse que sim. Então nós paramos em uma mansão. Essa mansão tinha um aspecto assim de mansão abandonada. Ela entrou dentro dessa mansão e lá dentro eu escutei ela discutindo com uma senhora. Essa senhora implorava para ela não ir embora e ela respondia que ela iria embora sim, porque o tempo dela aqui havia acabado. Espia! Ela então saiu com uma mala que tinha uma televisão portátil na cor preta e branca, um antigo rádio velho de pilha e umas roupas. Arrumamos tudo e fomos rumo ao destino dela. Chegando lá nesse destino, era uma casa simples de cimento queimado. De dentro dessa casa saíram dois caras pardos com roupas estilo anos 70, barbudos e com calças bocas de sino. Então um deles virou para ela e falou assim: "Você demorou, mocinha, e a gente já estava de partida. Se demorasse mais um pouquinho, você não iria alcançar a gente." Eu fico, meu Deus. Ela foi então e respondeu: "Eu disse que eu viria e esse bom moço aqui fez o favor de me trazer." Então um deles virou para mim e me perguntou assim: "Quanto custou a corrida, meu caro homem?" E eu respondi: "Não custou nada, essa corrida foi por minha conta." E ele me disse: "Nossa, isso é raridade, viu? Muito obrigado pela sua caridade." Assuta! Logo após, ela também me agradeceu pela caridade e eu fui embora. Antes de ir para minha casa, eu passei na casa de uma senhorinha que ela é mãe pequena de um centro e ela também é benzedeira. Eu dei boa tarde para ela e ela me respondeu assim: "Boa tarde, meu filho. E aí, gostou de carregar uma morta na sua moto?" Oxi, tá louca, mulher? Tá falando de quê? Que loucura é essa? Como assim uma morta? Aquela moça, meu filho, que você estava levando na sua moto, ela já morreu tem tempo. E ela estava de partida. Eu gosto. Tá repreendido. Então eu comecei a negar e ela começou a bater o pé dizendo que aquela senhora já havia morrido. E todo mundo que eu tinha visto naquela casa que eu deixei a senhora também já tinha morrido. Eu não quero essa experiência não. Lá. E daí ela foi e falou pra eu voltar lá na casa onde eu tinha deixado essa senhora. Quando eu cheguei lá, não havia casa nenhuma. Apenas os escombros de uma casa antiga, toda acabada, caída aos pedaços. Eu não sei se eu dou risada da situação. Não sei se eu choro. Tá repreendido, meu Deus. E pra finalizar, eu decidi te contar essa história porque isso até hoje me deixa encabulado. Se puder relatar esse acontecimento seria muito bom, porque talvez alguém possa explicar esse acontecido em algum comentário. Anotado, Thiago. Relatado. E aí, gente, que experiência, hein? Eu não quero. Nuquinha! Se quiser ter a sua história contada, mande o seu relato aqui, ó, nessa rede social. E aproveita e se inscreve no canal clicando nesse botãozinho aqui abaixo. Quer pedir peça, viu? Mas peça direito e outra, nunca brinque com gente morta. Sua amiga fez macumba pra ela porque ela foi promovida no trabalho e a sua amiga foi demitida da empresa. Eu vou fofocar com pipoca, então pega a sua. Fala Preto Brás, eu sou a Mariana e eu vou te contar com detalhes o que aconteceu comigo depois da minha promoção na empresa. Beleza? Eu trabalhava em uma empresa há anos que eu prefiro não citar o nome. Eu sempre dei tudo de mim. Até que um dia eu fui promovida, mas a minha amiga Lúcia acabou sendo demitida dessa empresa. Eu sempre achei que era reconhecimento e nunca imaginei que na cabeça dela eu tinha roubado o lugar dela. Mas depois eu descobri que ela fez algo muito ruim para mim. Ela foi em um cemitério e fez um trabalho de macumba para que a minha vida virasse do avesso e eu perdesse tudo. Meu Deus. Então as minhas coisas, os projetos que eu dominava no trabalho começaram a dar errado. Pequenos erros viravam um caos e colegas de trabalho que eu sempre tive boa convivência começaram a ficar contra mim. Já em casa as coisas começaram a ficar estranhas, discussões sem motivo. Meu namorado dizia pra mim que eu estava distante, diferente. Eu acordava cansada, com dor de cabeça todos os dias. Fazia exame e não dava nada. Então eu comecei a ter vários sonhos diferentes. Em um deles eu sonhei com um cemitério. Tinha uma mulher de vestido preto e ela andava entre os túmulos. Eu acordava com o peito apertado, como se tivesse alguém me chamando. Tá repreendido. Deus é mais. Lá. Aqui não, lá.
Eu tinha uma colega que era da macumba e ela me chamou para ir no terreiro dela para poder entender o que é que estava acontecendo. Eu cresci em meio ao preconceito com as religiões de matrizes africanas e eu tinha muito medo também. Mas quando a sua vida começa a desmoronar e os médicos não conseguiam encontrar a causa do meu adoecimento, eu comecei a me questionar sobre tudo. Assunta! Um belo dia eu levei uma advertência formal no meu trabalho e nessa mesma semana o meu namorado pediu um tempo do relacionamento. Ele disse pra mim que eu estava muito pesada, muito sobrecarregada e essa frase dele me atravessou por inteiro. Rapaz, um namorado desse ninguém tá precisando de inimigo não, pela misericórdia. Quem não chamou pra fazer um negócio, um banho de folha, alguma coisa do tipo? Fazer uma oração e ir na igreja ali, alguma coisa? Meu Deus! Então eu comecei a emagrecer e fui perdendo a vontade de viver. Eu já não estava mais me reconhecendo. E daí eu decidi então que iria nesse terreiro da minha colega. Morrendo de medo, mas mesmo assim eu fui. Era tudo muito estranho, tudo muito novo para mim. Então me sentei lá no meu cantinho, fiquei quietinha até que a gira começou. Quem veio naquela noite foi Maria Mulambo, uma mulher elegante, de olhar firme. Ela parecia atravessar todo mundo até que em um certo momento ela veio até a mim. Laroie, minha mãe! Olá, minha filha, tudo bom? Então quer dizer que você foi chamada na terra dos mortos, né? Eu, Preto Brasa, sem saber e sem entender nada, ali mesmo fiquei estática. E ela continuou. Aquela sinhazinha fez um trabalho para você, por pura inveja. Mas não se preocupe, porque em filha minha ninguém toca a mão. Nesse momento eu comecei a chorar de desespero, então abracei aquela mulher que confortou o meu coração. Maria Mulambo me disse que a energia negativa só entra quando esconta a brecha espiritual. Ela me orientou a fortalecer a minha mente, tomar banho de ervas e fazer um ebó de limpeza. Eu gosto! Eu vou falar o que, velho? Meu Deus do céu. Eu vou falar o quê? Então eu fui Preto Brasa e fiz tudo direitinho, do jeitinho que ela falou. As minhas dores começaram a diminuir e o ambiente no trabalho ficou mais leve. Um projeto antigo meu que estava parado voltou a ter continuidade e os meus colegas de trabalho voltaram a confiar em mim. Enquanto isso, a vida de Lúcia começou a desandar e ela sempre via uma mulher de preto olhando fixamente para ela. Quem será, hein? Com o tempo a minha vida foi voltando a se reestruturar e eu fui promovida de verdade. Até comecei um relacionamento saudável depois e a minha saúde voltou ao normal. Assunta! A inveja é faca que corta primeiro quem a segura. E eu entendi que quando tentam te derrubar, não necessariamente você precisa revidar, mas sim se aliar espiritualmente. Porque quando a justiça espiritual age, quando ela entra em ação, nada a segura. Nem toda fase ruim é feitiço, mas entenda que quando te fizer algum mal, sempre haverá uma força maior para poder desfazer aquele mal. Laroie, minha mãe, axé, mamãe, axé, Maria Mulambo, laroie, meu Deus. Babado! E hoje eu deixo vocês com a reflexão desse relato da história de Mariana. Eu não sei nem o que dizer, velho, meu Deus, caraca! E se você quiser ter a sua história contada, mande seu relato para mim aqui nessa rede social. E aproveite e se inscreve no canal clicando nesse botãozinho aqui abaixo. Quer pedir peça, viu? Mas peça direito e outra, não brinca não com gente morta. É o Brasa. Seu marido se apaixonou pela pombagira da sua amiga. Ela achou que ele estava se assanhando com a amiga dela e tacou feitiço na galera. Ah, vai que viaja, vai. É fofoca com pipoca, então pega a sua. Então, Preto Brasa, eu sou a Natália, amiga da fulaninha que eu prefiro não citar o nome. Eu vou te contar essa fofoca porque toda essa situação foi babado. Beleza! Eu sou médio de esquerda, incorporo com pombagira rainha e eu nunca usei a minha espiritualidade para poder manipular ninguém. Eu tinha uma melhor amiga, crescemos juntas. Eu ia na casa dela, ela ia na minha. Nessa época também ela já estava casada e eu nunca nem faltei com respeito com o relacionamento dela. Assunta! Uma certa vez ia ter uma gira de esquerda lá no meu terreiro de Umbanda, então convidei eles dois na expectativa que eles não fossem, porque durante todos esses anos ela sempre teve curiosidade, mas não interesse. Nisso a minha pombagira veio em terra, como de costume, ela se arrumou, se produziu, botou sua bela roupa, teve a festa, tudo bonito, até aí tudo beleza. Espia!
Logo depois eu fiquei sabendo que esse homem ficou fascinado pela minha pombagira. Começou a mandar mensagem para mim todos os dias, perguntava sobre o terreiro, eu tirava as dúvidas dele. Ele começou a aparecer em algumas outras giras e até chegava a ir sem ela. Como eu era conhecida dele, era eu quem a levava. Com isso foi começando a gerar alguns burburinhos, porque em todas as giras ele estava lá comigo e a minha amiga não, porque foi o caminho que ela não escolheu seguir. E daí ela foi começando a enciumar, ela foi começando a esfriar comigo. Eu via que ela estava desconfiada, mas eu não via de onde vinha isso, até porque a gente sempre foi muito próxima e isso nunca aconteceu. Assuta! É, mulher, aquele ditado, né? Quem vê olho não olha os dentes. Essa situação ficou tão absurda, o ciúmes dela ficou tão doentio, que ela chegou a fazer um trabalho de macumba para poder afastar ele de mim, mas nem sequer ousou sentar para conversar comigo. E foi aí que nossa amizade se perdeu. Então, né? Só que ela se esqueceu que eu não ando sozinha e a minha pombogira, ela é rainha. A macumbinha que ela fez não pegou nadinha em mim. Eu gosto. É o que eu digo, quem tem seus diabos tem, não brinque não. Então na gira seguinte, minha pombogira desceu, caminhou lentamente pelo salão, deu aquela risada gostosa e soltou assim ao vento: tem gente brincando com fogo, pensando que eu vou me queimar. Logo eu, a rainha do inferno. Que delícia! Pois é, Preto Brasa, o trabalho que ela mandou para mim voltou em dobro para ela e eu nem precisei fazer nada. O relacionamento dela começou a esfriar, ela começou a ter problemas financeiros, ela discutia com ele direto e a sua vida começou a desandar. Logo depois, então, seu casamento acabou. E irônico é que o medo de perder aquilo que sempre foi dela foi o que causou a perda. Resumidamente, foi isso que aconteceu. A espiritualidade não é ferramenta para segurar homem, não é arma para alimentar ciúmes, muito menos brinquedo para manipular sentimento. Assunta! É, meus fofoqueiros, hoje a gente fica aí com essa reflexão de Natália. E vocês que usam a espiritualidade para fazer uma simpatia, um encantamento, um adoçamento, pegue a visão de vocês, viu? É pra isso que eu trago esses relatos, então abra o olho. E se você quiser ter sua história contada, mande o seu relato nessa rede social aqui. E aproveita e se inscreve no canal clicando nesse botãozinho aqui abaixo. Quer pedir peça, viu? Mas peça direito e outra, não brinca não com gente morta. É o Brasa. A Ere falou que fica sentada na ponta da cama observando ela quando ela está dormindo. É fofoca com pipoca, então pega a sua. Na época eu estava conhecendo a religião, eu também era jovem aprendiz e eu lembro que nesse dia, assim que eu finalizasse meu trabalho, eu iria para casa de um namoradinho meu que eu tinha. Beleza. Esse meu namorado, que também era da religião, ele já sabia um pouco mais do que eu. Ele era de Omolu e tinha um Ere que se chamava Osun, que era um amor de pessoa. Como esse Ere amava doces, eu fui então e ao sair do trabalho eu comprei um saco de balas para ele. E eu fui em direção à casa do meu namorado, só que no caminho eu comecei a passar muito mal, comecei a suar frio e eu não entendia porque eu estava passando mal, porque eu estava sentindo aquilo naquele momento. Espia! Assim que eu cheguei na casa dele, o Ere veio em terra, então fui lá, peguei um saco de balas, entreguei na mão dele e a gente ficou lá batendo altos papos. Esse Ere foi, virou pra mim e falou assim comigo: Darmandia, você sabia que quando você tá dormindo eu fico lá sentado na ponta da cama, bem assim, olhando pra CC assim, com a perna cruzada? Assunta! Eu sem entender nada, não sabia se acreditava ou não, disse ok, e ele falou pra mim que ele ficava lá me protegendo. Axé. Então quando esse Ere foi embora, logo depois quem veio foi o Exu Caveira desse meu namorado. E eu lembro também que na época que eu conheci esse meu namorado, eu vi uma imagem de uma caveira assim do lado dele, perto do rosto dele. E não saiu correndo, ficou, namorou. Eu não fico, não. Então, quando a Exu Caveira veio, eu fui lá e perguntei pra ele, porque teve um dia que quando eu estava conhecendo o meu namorado, eu vi uma imagem de uma caveira perto dele, do lado do rosto dele.
Ele foi e respondeu para mim assim: não se preocupe não, minha filha, ali foi eu. Eu também sou seu Exu, e aonde você estiver, você irá me ver, porque eu estou sempre com você. Eu, Preto Brasa, eu vou dizer o quê? Eu novo na religião, não conheço Exu Caveira, nunca vi Exu Caveira. Vou conhecer meu namorado, eu vejo uma caveira, quando eu vou na casa dele e vem um homem dizendo que é Exu Caveira, eu iria ficar? Nunca, eu iria embora. Eu gosto. Mas Preto Brasa, eu fiquei muito feliz porque eu sempre amei o Exu Caveira, tinha uma devoção enorme por ele. Então quando eu descobri naquele momento que ele também era meu pai, aquilo ali pra mim foi tudo. Abalou bombom. Assunta! Então depois disso eu fui pra minha casa e nisso eu tenho um irmão, que ele não é da religião, mas ele tem uma mediunidade muito forte, muito mais aflorada do que a minha. Esse meu irmão então virou pra mim e me perguntou assim: minha irmãzinha, vem cá, quando você tava dormindo eu acordei assim, era 3 horas da manhã, daí eu fui me virar para o lado e eu vi uma criança sentada na ponta da cama. Ela estava com a roupa meio assim, toda branca, usava um turbante na cabeça e ela estava sentada com os braços cruzados, te encarando. Essa criança ficou um tempão lá te olhando. O que é que era aquilo? Eu não acredito não, Chayenne. E daí quando meu irmão me falou isso, ele só veio alafiar o que ele tinha acabado de me contar, porque realmente eu fiquei na dúvida e eu não sabia se acreditava. Então naquele momento o meu irmão alafiou o que ele tinha acabado de me contar. Rapaz, esse povo tem sangue de barata que acorda às 3 horas da manhã, vê uma criança sentada na cama e acha isso normal, ninguém grita, ninguém faz nada. Você acha isso normal? Pelo amor de Deus. Não é porque eu sou macumbeiro que eu tenho que ficar vendo espírito não, que eu não tenha medo de espírito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu caio e eles lá. Oxi. Mas é o que eu digo, quer pedir peça, mas peça direito e outra, não brinca não com gente morta. Se você quiser ter a sua história contada, manda um relato pra mim aqui, ó, nessa rede social. E aproveita e já se inscreve no canal clicando nesse botãozinho aqui abaixo. É o Brasa. Ela desafiou Exu Caveira e ele quase levou ela de arrasta na incorporação. É fofoca com pipoca, então pega a sua. Na época eu estava no barracão e eu era do Catibó. E nessa época eu só recebia Maria Mulambo e a Dona Navalha. Então eu ficava perturbando o Exu Caveira pra ver se ele não iria dar passagem também. Assunta! Eu sempre fui muito apaixonada por Exu Caveira e sempre soube também que eu tinha Exu Caveira. Só que o que acontece, Preto Brasa? Na época eu não estava preparada para recebê-lo, até porque a energia dele é muito forte. Hoje em dia eu entendo isso e nem faço mais questão de recebê-lo. Sabe por quê? Porque a energia dele é muito forte, muito pesada e toda vez que ele vem ele me deixa passando mal. Espia! E então, Preto Brasa, eu ficava perturbando o seu Caveira, dizendo que queria receber ele, dizendo que queria incorporar. E ele nada, não sentia um arrepio, não sentia um vento. Ele não falava comigo, eu não conseguia sonhar com ele, ele não se manifestava na minha vida. Só que então teve um belo dia que eu me afastei do barracão e depois de um mês eu acabei sonhando com o seu Caveira. Assunta! Eu sonhei com ele falando que ele queria vir, que ele queria incorporar, que ele queria começar a trabalhar. Depois disso, Preto Brasa, eu acordei, eu virei para o vento e falei bem assim para ele. Rapaz, é cada coragem, né? Meu Deus. Agora o senhor vai esperar eu voltar pro barracão. Sabe por quê? Porque eu estava querendo que o senhor viesse. O senhor não vinha. O senhor não me dava resposta. O senhor não me dizia nada. Agora o senhor também vai esperar o meu tempo. Ô mulher, pra quê, mulher, pra quê? Ô Preto Brasa, pra que eu fui falar isso com o Exu Caveira? A minha vida simplesmente virou de ponta cabeça. Eu perdi muita coisa, eu tive depressão, o meu relacionamento ficou turbulento. Tanto que hoje em dia eu não tô nem mais com essa pessoa, eu criei nojo dessa pessoa. E daí então eu fui lá e decidi voltar pro barracão, porque estava acontecendo muita coisa na minha vida, eu não estava sabendo como resolver. E aí eu fui com meu rabinho entre as pernas atrás de Exu Caveira. Eu gosto. Assunta! E então, Preto Brasa, quando eu voltei pro barracão, eu comecei a passar mal de um jeito que parecia que eu estava morrendo. De tão mal que eu estava passando. Era uma energia muito pesada, era uma energia muito densa e eu não estava entendendo o que é que estava acontecendo comigo. Eu sei.
Eu tenho certeza que isso é porque você brincou com gente morta e eu sempre falo pra não brincar. E daí então a mãe de santo virou para mim e falou assim: isso daí é o seu caveira querendo vir. Você não estava perturbando ele querendo incorporar? Agora aguente as consequências. Simplesmente depois que ela falou isso, o seu caveira veio, ele me derrubou. Ele me deu uma surra, Preto Brasa, que você não tem noção. E quando ele foi embora, ele quase me levou com ele. Tanto que eu cheguei a vomitar e de morena eu fiquei foi branca. Rapaz, vocês brincam demais, ai meu Deus. Meu ex-namorado na época ficou muito preocupado comigo porque eu estava muito mal. Eu não tinha forças nem para ficar em pé. Eu passei por muita coisa, Preto Brasa. Depois disso, nunca mais eu duvidei do Exu Caveira. Nunca mais eu falei do jeito que eu quis com ele. As pessoas gostam muito de apressar as entidades. Mas hoje eu entendo que naquela época meu corpo não estava preparado para receber a energia do Exu Caveira. Isso foi o que aconteceu comigo, de tanto eu forçar a incorporação, sendo que eu não estava preparada naquele momento. E obviamente, de respeitá-lo, ele ficou muito bravo comigo e falou assim: você não quer que eu vá? Eu vou descer, mas vamos ver se você vai aguentar esse rajadão. Gente, isso acontece muito, a gente fica querendo incorporar, se iniciar, mas a gente se esquece que tudo tem o seu momento, tudo tem o seu preparo. Então pega essa angústia, essa ansiedade, deixa ela de lado e vá curtindo e aproveitando o processo, porque na hora que tiver que ser, será. E você também vai evitar passar por essas coisas sem necessidade nenhuma. Mas é o que eu digo, não brinca não com gente morta, quer pedir peça, viu? Mas peça direito. E se você quiser ter sua história contada, é só mandar o seu relato aqui, ó, nessa rede, para a gente fofocar e comer bastante pipoca. É o Brasa!